Não te preocupa, Aline, tu vai sair daqui e vai dizer, nossa, que coisa boa, eu quero voltar de novo. Quero voltar de novo. Sou da sua. Estamos no ar, é isso? Então, boa noite a você que está nos acompanhando nesse momento, que já estava aqui, aguardando o nosso podcast. Hoje nós vamos ter um formato diferente, tá? Vou contar aqui para vocês como é que começa o nosso formato para a gente ir alinhando a nossa conversa, que hoje o assunto também é muito interessante. Um assunto que mexe com a vida. Mas vamos lá. Por que o nosso formato hoje é diferente? Porque hoje os meus convidados, uma convidada, a Aline, está aqui presencialmente comigo e você já vai poder ouvir e ver ela. Mas o nosso convidado, Alisson, por questão de trabalho, não conseguiria chegar aqui em tempo. E aí, ele está de forma remota e você vai poder acompanhar aqui a nossa conversa, então, hoje. Então, mais uma vez, obrigado por já estarem conosco. O nosso podcast, você já sabe qual é o nosso objetivo. Todas as quintas-feiras, com alguma exceção, né? Mas, enfim, todas as quintas-feiras, a gente procura abordar temas de interesse coletivo. Hoje, nós trataremos um assunto que é delicado. É um assunto que, na verdade, não quer se falar. É um assunto que eu sempre digo que ele está com um véu coberto, porque ninguém quer falar sobre ele. Mas nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Você sabe o que significa o Setembro Amarelo? Pois é. É um mês onde se tenta, se busca falar da importância da conscientização da vida. Porque aqui vai se tratar da prevenção do suicídio. E eu tenho dados aqui que você vai ver que são dados alarmantes. Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, hoje eu estou aqui então com a Aline, com o Alisson de forma remota, e vamos iniciar a nossa conversa bem loguinho. Mas antes, eu quero lembrar você que está aí nos acompanhando, dê sua sugestão. Para o tema da próxima quinta, se você tiver uma sugestão, manda aí para a gente e que nós vamos tratar sobre esse assunto. Esse assunto que você gostaria que fosse tratado. Então, manda aí para a gente. Coloque aí nos seus comentários, tá bem? Você que está nos assistindo pelo Facebook, comente e compartilhe. Eu disse ali atrás que a gente sempre busca trazer nas quintas-feiras, nessa nossa conversa, assuntos que interessam à comunidade, ao coletivo. Mas esse assunto de hoje, ele interessa a todos. Porque às vezes a gente nem se dá conta que dentro de casa temos alguém com problema. Então, compartilha, porque vai ser um assunto, a gente vai tratar de uma forma muito leve e aonde é muito importante tomarmos consciência disso. Ah, mas se você estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se. Segura aí. Tá. A Aline está me dando uma luz aqui, né? É porque é aquela coisa, né? Que a gente costuma falar aquela parte inicial ali, tu vai emendando, né? Vai emendando. Então, a Aline está me contando que hoje não adianta você entrar no YouTube, tá? Por causa dessa forma que nós temos, que o Alisson está remoto, de forma remota, ele não está aqui presencial comigo. Então, vai estar passando só no Facebook e depois, então, ele vai para o YouTube. Então, se você depois quiser ver pelo YouTube, fica tranquilo que vai ser postado lá posteriormente ao final do nosso programa. E, claro, que você já sabe, mas eu só quero relembrar que no término daqui do nosso programa, da nossa conversa, se você não teve e não tem a condição de assistir, você pode escutar tudo isso que nós vamos tratar hoje pelo Spotify. Bom, vamos lá, então. E eu vou iniciar cumprimentando os meus convidados,
quero agradecer mais uma vez você, Aline, por ter aceitado o convite. Muito obrigado. E você, Alisson, também. Muito obrigado. A gente se conheceu alguns anos atrás, né, Alisson? Já conversávamos alguns anos atrás, ainda quando vereadora, no mês de setembro também, sobre o trabalho aonde você faz parte aí. Então, o Alisson, só para vocês saberem, ele está ali como... Estou identificando ele como plantonista Alisson 664, coordenador do AMA. O que é o AMA? Amigos Anônimos. É um instituto, depois o Alisson vai falar mais sobre isso, aonde escuta as pessoas. Você já vai conhecer um pouco mais sobre isso, tá bem? Aline, então, boa noite, obrigada. E, por favor, pode conversar com o nosso público, se apresentar. Quem é a Aline? Boa noite, primeiramente, né? Queria agradecer o convite, hoje falando de um assunto, né, muito importante, ainda mais saúde mental, que é a minha área, né? Eu sou Aline Soares, sou psicóloga clínica, né? Trabalho com abordagem TCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental. Trabalho com mulheres, né? Tenho aliás, faço tratamento especializado com mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essa é a Aline. Antes do Alisson se apresentar, eu quero trazer alguns dados que a gente diz, nossa, isso é uma realidade? Infelizmente é. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o 8º lugar entre os maiores índices de suicídio. Triste isso, né? Enquanto outros continentes têm apresentado redução nos índices, nas Américas houve um aumento de 17% nos casos no período de 2000 a 2019. Vamos ter que entender por que nos outros continentes houve uma redução e aqui um aumento. Um estudo do Ministério da Saúde aponta que a taxa de morte por suicídio é maior entre os homens, embora seja um problema que tem aumentado em ambos os gêneros, pois é o último recurso de uma pessoa, que pode ter chegado a esse estágio por causas variadas. E quem vai falar sobre isso, quais são as causas, não sou eu, serão os meus convidados. Mas o que me chamou a atenção nessa pesquisa feita pela Aline é uma descoberta, tá? Outro dado triste, mais importante a ser mencionado, que já foi objeto de estudo. A gente não está falando aqui, foi objeto de estudo. E vou te dar um exemplo aqui. A cobertura da mídia sobre a morte do ator americano Robin Williams, em 2014, por suicídio, é associada a um aumento de 10% nos casos de autoextermínio nos Estados Unidos. Durante 5 meses avaliados, conforme estudo de uma revista científica. Eu acredito que, pelo menos aí os da minha idade, todo mundo conhece e lembra desse ator, do Robin. Ele foi um ator ali, eu gostava dele demais, né? Ele fez os filmes como Uma Babá Quase Perfeita. Lembra? Se você não assistiu, vale a pena assistir, porque é de rir demais. A Sociedade dos Poetas, Amor Além da Vida, e teve muitos outros. E essa pessoa, ele se suicida em 2014, e num estudo vem essa questão. Então, aqui, para a gente entender, esse é o principal motivo pelo qual não se divulga as mortes por suicídio. Pelo menos é o que a gente pesquisou, e diz que esse é um dos principais motivos. E o Setembro Amarelo, ele nos traz essa oportunidade de poder tratar e identificar a forma que todos nós podemos auxiliar, conscientizar sobre essa triste realidade e ver como podemos contribuir para reduzir esses números. O Vilmar também está aqui comigo, você já conhece o Vilmar, o meu excelentíssimo marido, e ele também está fazendo algumas pesquisas, que daqui a pouco ele vai me passando e a gente vai falando aqui também. Tu não quer puxar uma cadeira, Vilmar? Sentar aqui do meu lado também? Vem aqui sentar aqui do meu lado e a gente vai conversando, todo mundo aqui, porque é um assunto muito sério, é um assunto muito relevante. Alisson, obrigada.
Obrigada por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui nessa noite. E eu vou pedir aí, então, que você explique um pouco mais sobre o AMA, o teu tempo de atuação, porque estou apresentando você ali apenas como Alisson, e você também já pode explicar por que, da forma que eu te apresentei, plantonista Alisson 664. Tá bem? Fique à vontade e converse com nossa gente. Temos muitos já nos acompanhando nesse momento. Perfeito, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite. Oi, consegue me ouvir? Oi, me ouvem? O Alisson está aí ou o meu... Oi? Há um probleminha técnico, você já sabe, né? Que fazer online as coisas não é muito fácil. Mas vamos lá. O Alisson daqui a pouquinho. Oi. A Aline está chamando ele ali. Bom, enquanto o Alisson vem para se apresentar, a gente pode ir conversando aqui, eu e a Aline. E não esquece, você que está aí, vai colocando ali também a tua opinião, traz a tua sugestão, enfim, sei lá, você que já viveu ou que tem algum problema e queira compartilhar com a gente na questão de depressão em casa, e que muitas vezes esse é o primeiro passo para se levar a um suicídio. Mas vamos então conversando. Eu vou conversar aqui com a Aline, vou fazer uma pergunta aqui para ela e que ela vai nos respondendo até que o Alisson entra. Aline, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é o motivo por que tu escolheu ser psicóloga. Então, pergunta bem difícil de responder, né? Porque, na verdade, a gente tem uma frase que é bem clichê, né? Que é a psicologia que nos escolhe, né? Quem me conhece desde pequena sabe que sempre fui uma criança acolhedora, né? Sempre escutei, né? De forma efetiva, parcial, e sempre me motivou a auxiliar as pessoas, né? Casualmente entrei na área da saúde também cuidando, mas de outra forma, né? Cuidando fisicamente na área da enfermagem, mas sempre com essa vontade de poder fazer mais, né? Porque sempre acreditei que a saúde mental é prioridade, né? Na minha vida, na vida das pessoas. E aí, então, consegui, né? Passei no vestibular, fiz a faculdade, sou uma jovem psicóloga de 40 anos, recém-formada, né? E sempre soube que escutar e poder auxiliar as pessoas de forma, né, efetiva, com ciência, né, embasamento, seria o ideal para todo mundo, né? Muito bem. Então, aí está a Aline dizendo por que porque eu sinceramente, acho que eu nunca conseguiria ser psicóloga, tá? Apesar que na profissão do direito, vou contar para vocês, que ser advogada é ser um pouco psicólogo, médico, é tudo um pouco, né, Aline? Então, a gente ouve, assim, muito. Mas essa questão de tu ter, de fato, a paciência de ouvir e buscar, como a Aline disse, de forma científica, a ajuda, é muito importante. É uma das profissões que eu digo que, na realidade que estamos vivendo hoje, tão importante ou mais importante que próprios médicos. Com certeza. Né? Porque hoje a doença mental, ela está num grau muito elevado, né? Sim, ainda mais pós-pandemia, né? Pós-pandemia, exatamente. O Alisson conseguiu entrar? Oi, me escutam? Ele deu sinal de vida. Oi, boa noite. Vai, vem. Puxa a tua cadeira aqui, Vilmar. Já te convidei. Vem cá dar a tua opinião aqui também. As puxa estatísticas. Ali. Não, importante. Eu acho que é interessante ter consciência, né, Aline? Ter consciência nessa questão que envolve estatística. Está parecendo bonito aí, Batata. Beleza. Então vai, Vilmar, deixa a palavra contigo. Vou começar fazendo uma provocação para a Aline. Ai, Deus. Isso é um bate-papo aqui, não, é bem... justamente buscando alertar para a questão da gravidade e levantar questionamentos que a gente possa, minimamente também, quem sabe, provocar o interesse pela ciência sobre algum viés que ainda não esteja sendo explorado pela ciência, para buscar entender o porquê e, consequentemente, buscar a saída para essa catástrofe humana que estamos vivendo. Pois é consabido por demais que crianças também estão se envolvendo em grandes índices de suicídio. Eu pergunto, dentro do processo natural de transformação das espécies vivas entre elas... Alguém está me dizendo aqui que no estúdio não estão me ouvindo.
Não, agora estou te ouvindo, Alisson. Perdão, então agora funcionou. Então é para ti essa aí, Alisson. Agora eu entrei de gaiato aqui, ó. Eu vou mandar. Não, deixa eu só pedir então um minutinho. Eu vou pedir para o Alisson se apresentar, Alisson, né? Para te falar aí um pouquinho de vocês sobre o AMA. O Vilmar está aqui junto conosco. Já falei ali desde o início que ele está aqui. O Vilmar é meu excelentíssimo marido e o papel dele aqui era fazer pesquisas para perguntar para você e a Aline. Então, a palavra é contigo, Alisson. Mais uma vez, obrigada por estar conosco. Muito obrigado pelo convite da vice-prefeita. É um prazer estar dividindo a bancada com a Aline na noite de hoje. E você havia me perguntado, né, por que plantonista, Alisson? A AMA Amigos Anônimos é uma instituição que existe já há 52 anos em Porto Alegre. Agora, em agosto, celebramos 52 anos de existência. Foi fundada pela professora Zélia Lacassagne e atua ofertando apoio emocional gratuito e sigiloso a todos aqueles que estão amargurados, angustiados, tristes, ansiosos, depressivos, pessoas que perderam o encanto da vida ou estão lidando com algum problema que muitas vezes pode parecer pequeno nos olhos de outros, mas para aquela pessoa é significativo e muitas vezes é o centro da vida dessa pessoa. E quando nós nos identificamos como plantonista, Alisson, é o caso dos nossos colegas, o plantonista Luiz, o plantonista Leon, a plantonista Mari, a plantonista Lilian, a plantonista Marinesa, a plantonista Cauane, enfim, são vários colegas que nós temos. Essa identificação ela garante o sigilo do atendido e também do voluntário. Nós somos amigos anônimos. Isso é muito importante para que as pessoas que nos procuram tenham a garantia e a certeza que tudo aquilo que conversar conosco permanecerá em completo sigilo. Tanto que tem uma história muito bonita da nossa fundadora, que ela sempre se identificava nos jornais, quando ela dava entrevista, como plantonista Zélia 001. Na sequência do que os voluntários vão entrando, eles ganham um código de identificação. Assim está sendo com a plantonista Marcela, que também entrou recentemente, a plantonista Isabela, que também entrou recentemente, a plantonista Cauane, que eu também já citei. E então a AMA, nesses últimos 52 anos, jamais deixou de atender nenhum dia da semana nos 365 dias do ano. É um trabalho muito gratificante, frutífero, onde quem está num momento de angústia e dificuldade pode entrar em contato conosco, pode marcar um agendamento, pode agendar um atendimento presencial na nossa sede no Bonfim, em Porto Alegre, pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, não precisa utilizar nenhum aplicativo que já não tenha no celular, e é uma forma na qual nós conseguimos nos conectar com pessoas do Brasil inteiro que estão precisando de apoio emocional. Nossa, Alisson, é um trabalho interessantíssimo, né? É algo que, imagina, ainda mais vocês aí nessa instituição, que é um trabalho totalmente voluntário, é doação de tempo e de vida em favor de pessoas, né? Parabéns. Parabéns pela instituição, parabéns porque você eu já conheci lá atrás, né? Então já vem tempo. E quanto tempo tu está na instituição, Alisson? Eu já estou há mais de um ano na instituição. Meu trabalho é recente, perto de pessoas como a plantonista Mari, a plantonista Marinesa, que tem 30 anos de AMA. Né? Então, elas têm uma vida na AMA. Mas nesse um ano, parece que a minha vida foi vivida ali, porque é um lugar muito acolhedor, não apenas pela beleza do lugar onde nós trabalhamos, né? Nós temos a oportunidade de trabalhar numa sala no Bonfim, em frente ao Araújo Viana, mas principalmente por ser uma sala florida, onde nós recebemos nossos amigos sempre com chá, com um café, com uma conversa muito prazerosa, nós exercemos esse papel de amigos anônimos daqueles que precisam. E antes de entrar aqui os questionamentos, deixa eu te perguntar por que você se voluntariou? Para que esse trabalho voluntário? Por que o Alisson foi fazer esse trabalho voluntário? Essa é uma pergunta que, ao mesmo tempo, ela é muito fácil, mas ela é muito complexa, né? Tem uma dualidade. Eu acredito que este trabalho sempre foi algo que eu desejei fazer, de retribuir um pouco a vida por tudo que eu tenho, mas, em especial, saber que eu posso estar presente ali como ser humano numa situação na qual certamente eu já me encontrei e muitos dos que estão nos ouvindo também já se encontraram. De precisar de alguém para conversar e não, naquele momento, se sentir isolado, se sentir sozinho.
Quando as pessoas querem trabalhar conosco, muitos têm receio, têm o medo de não se sentirem capacitados e preparados para apoiar alguém que pode estar num momento depressivo, às vezes até na iminência do suicídio. E é muito importante saber que estar ali presente para ouvir alguém é o fundamental e o mais importante. Porque eu sempre digo, né, são 168 horas na semana. Nós dedicamos só 3 horas para um plantão. Cada plantonista faz um plantão de 3 horas. E nessas 3 horas, então, é uma satisfação muito grande que eu tenho pessoalmente de saber que eu estou ali para apoiar alguém que pode estar precisando. Quantas vezes eu também me vi, e tenho certeza que os meus colegas diriam a mesma coisa, eu me vi isolado num domingo, num sábado de noite, querendo conversar com alguém, mas sem saber como expressar ou com quem poder colocar os meus sentimentos. Então, ao fazer esse movimento de ir para essa instituição, eu cresci muito como pessoa. Eu tive essa possibilidade de estender a mão para quem está precisando e é um trabalho extremamente gratificante. Muito bom, Alisson. Fazer isso em favor dos outros é algo que eu sempre digo que o trabalho voluntário, quem ganha é quem está fazendo o trabalho, não é aquele que está sendo atendido, porque é nós que acabamos ganhando, né? Eu vou deixar, então, para o Vilmar agora, para ele fazer, ele já tinha iniciado ali um questionamento aqui para a Aline, mas agora esse questionamento é para vocês dois, podem ficar à vontade para responder. Vai lá, Vilmar. Vou fazer um rápido preâmbulo em cima de alguma coisa que a gente tem conhecimento, muitos deles de forma empírica, e alguma coisa que eu li de última hora agora, pois até bem pouco tempo atrás era assustador o nível de suicídios que tínhamos na Suíça e no Japão, até 10, 15 anos atrás. Inclusive, matéria nesse sentido foi veiculado na nossa grande concorrente, que é a Rede Globo, concorrente desse podcast aqui, não a altura dele, né? Mas aí fui verificar que baixaram os níveis lá. Baixaram os níveis. O que foi feito? Tem notícia? Vou mais além ainda. Qual a origem para essa crescente muito grande? E a gente observa muito que essa crescente está linkada justamente nos países subdesenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Isso pode decorrer de quê? Esse aumento abrupto dos casos que envolvem suicídio. Ele tem origem, e aí na minha intervenção que foi cortada para a tua entrada, eu ia falar, por exemplo, das transformações naturais das espécies animais, entre elas os humanos. É muito lenta. Isso o próprio Darwin já explicava. E são milhares de anos para que a gente notar, para que seja sentido, de fato, uma mudança em uma espécie. Hoje, as coisas estão muito aceleradas por conta das variações químicas novas que se apresentam no mercado o tempo todo. Pode estar contribuindo, pode ser só hereditário, pode vir também através das frequências espúrias, frequências eletromagnéticas espúrias, por conta do fatiamento constante que nós sofremos pelas... Nossa, mas vai dar um nó em vocês, mas vai lá. Pelas inúmeras ondas eletromagnéticas que estamos vivendo por conta da telefonia e da transmissão de dados, ou até mesmo, e agora é para polemizar de vez, pode ter origem espiritual. Joguei, é para vocês a bola. Então, Alisson ou Aline, não sei se o Alisson quer começar. Quais as origens? Basicamente, tudo isso eu disse para tentar descobrir quais as origens disso. Você tem dados científicos para isso, já que vocês dois são estudiosos do tema. Eu só sou o João Bicão, que entrei de gaiato aqui nos pod. Eu acredito que existem vários motivos que podem explicar sobre isso, né? O sociólogo Emile Durkheim, ele escreveu lá no fim do século XIX o livro O Suicídio, que fala justamente sobre isso. Como sociedades que estavam se industrializando eram sociedades que tinham altas taxas de suicídio, porque os indivíduos eles se desvinculavam dos seus núcleos de amizade, de família, e migravam para as grandes cidades para poderem trabalhar na indústria e, consequentemente, ficavam sozinhos e isolados e tendiam ao suicídio. Nós, da AMA, trabalhamos com a perspectiva da psicologia humanista do Carl Rogers,
que era um psicólogo britânico que justamente funda esse trabalho no qual nós nos embasamos, quando ele percebe uma alta taxa de suicídios após a Segunda Guerra Mundial no Reino Unido, e ele fica muito tocado e comovido quando ele tem que fazer o chá de vará, na verdade, que era um pastor anglicano, e teve que fazer a encomenda do corpo de uma menina de 12 anos que cometeu suicídio porque ela teve a primeira menstruação e acreditava que estava com uma doença muito séria, muito grave. Então, são vários motivos que levam ao suicídio. Nós podemos pensar por uma perspectiva sociológica, psicológica, a própria nos países subdesenvolvidos, como, né, você citou, a própria falta de nutrientes numa alimentação de qualidade, o excesso de exposição às telas, né, a nossa colega, que é psicóloga, falou sobre a questão da violência contra a mulher, que é algo que tem se acentuado cada vez mais, em especial aqui na sociedade brasileira, mas eu acredito que uma coisa é um denominador comum na questão do suicídio ao redor do mundo, e em especial um dado muito alarmante que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre trouxe no boletim do Setembro Amarelo do ano passado, onde mostrou que há um crescente nível de suicídios, não de tentativas, mas de suicídios, de execução de fato, de um atentado que tira a própria vida entre crianças e adolescentes até 13 anos. O que isso está demonstrando? Que nesse denominador comum existe a solidão. A perspectiva de uma pessoa que se encontra, muitas vezes, no ambiente familiar, que, mesmo tendo pessoas ao seu redor, não tem com quem conversar. Então, né, desde a filosofia lá, a catarse, diz que a fala expurga o sentimento e limpa o sentimento ruim que tem dentro do indivíduo. O que eu consigo perceber? Que quanto mais a pessoa fala, mais ela consegue colocar para fora e eliminar aquele sentimento autodestrutivo. Porém, cada vez menos as pessoas falam e elas interagem de uma maneira intersubjetiva, não entre sujeito e sujeito, mas entre sujeito e tela. E quando elas se interagem, você mesmo colocou, né, das ondas eletromagnéticas, mas eu acho que mais uma perspectiva, nós estamos interagindo cada vez mais entre sujeito e tela e não entre sujeito e sujeito. E quando nós perdemos essas relações humanas, consequentemente, há uma crescente de ação suicida entre as pessoas. Aline, quer colocar algo mais? Eu achei perfeita a fala dele, e inclusive também, né, botar mais um pouquinho ali da fala, né, no ambiente, no meio, né, os fatores são biopsicossociais também, né, mas esse núcleo familiar, por vezes, não entende que a criança e o adolescente, eles têm emoção, né? Eles têm sentimentos, né? A criança, por exemplo, né? Como é que tu vai imaginar que aquela criança está triste? Né? É só uma criança, tu às vezes não tem esse ambiente validador, né? De parar, sentar, perguntar o que tu está sentindo. Ah, estou triste, tá? Mas por que tu está triste? Conversar, ter essa conversa franca, né? Que os pais deveriam, né? Ter essa atitude, mas por vezes também trabalham o dia inteiro, né? Não ficam em casa, então essa criança dentro que nem ele trouxe, né, conversa mais no telefone, né, nas redes sociais, e ali tem de tudo, né, e aí vai fortalecendo essa solidão, né, esse contato humano, que já não tem em casa por vezes, né, e aí fica mais no virtual. E Aline, tem como assim identificar sinais que uma pessoa, seja criança, ou adolescente, ou adulto, existe algum sinal que a família pode verificar? Existem vários sinais, né? Um deles é a percepção da tristeza excessiva, né? A pessoa era alegre, era feliz, começou a ficar um pouco mais triste, né? Isso dificulta quando as pessoas elas usam como é que eu vou te dizer, a comédia, né? Para disfarçar a tristeza, né? Aquela pessoa bem brincalhona, que está sempre, né, conversando, tu nunca vai imaginar que aquela pessoa está em sofrimento, né? Então, é uma coisa muito sutil, que a gente tem que ter um olhar mais apurado, né? Outra coisa também que é bem importante é o isolamento. A pessoa começa a não ter vontade de sair, né? Não quer mais sair com os amigos, ou prefere ficar em casa sozinha, aí vai se isolando, né? E aí começa a perder essa rede que poderia ser a rede de apoio, né? Não tem esse contato para conversar, entre outras coisas.
Outro fator também que é bem importante, né, é o uso excessivo, né, de álcool ou drogas, né, até medicações, né, porque por vezes eles precisam que aquele sofrimento passe de uma forma para agora, né, eu não quero mais sentir isso, eu não quero sentir, sair um pouco daquela realidade deles. Então, eles começam a ter esse consumo excessivo de drogas, de bebida, né, de medicação. Por vezes, as pessoas que já têm, né, algum diagnóstico de depressão, isso desencadeia muito rápido, então, essas ideações suicidas, porque, né, a pessoa já está ali vulnerável, suscetível, já não tem, né, talvez uma rede de apoio, e aí começa sei lá, ficar alcoolizado, e aí pode ter, né, no impulso, uma tentativa, ou até mesmo, como o Alisson falou, né, o próprio ato em si. Eu acho que mais também comportamentos, né, que nem o doutor estava falando antes do significado do Setembro Amarelo, né, que era o Mustang, né, amarelo. Tu começa a observar esses comportamentos mais, como é que eu vou te dizer, mais impulsivos, mais que colocam em risco a vida, né? A pessoa não planejou um suicídio em si, mas dirige alcoolizado, né? Tá colocando a vida dele em risco, inconscientemente também, sabendo que tá com aquela dor, precisa que aquela dor passe, né? De uma forma mais rápida, né? E aí, bom, naquele momento, talvez ele dirigindo em alta velocidade, ele libere alguns neurotransmissores que, por hora, dá uma acalmada ali no que ele está sentindo, né? Porque a gente sabe que a depressão, né, é ligado muito aos neurotransmissores, né? E aí ele começa a querer sentir aquilo ali para aliviar ele vai fazendo mais vezes, vai fazendo, né, de forma mais perigosa, e aí tem que ter cuidado, tem que ter esse olhar, né? Alisson, tá me ouvindo? Perfeitamente. Alisson, eu te pergunto, você aí que está na escuta com o pessoal que liga e faz o contato com o AMA, percebe-se, através dessa conversa, alguns outros tipos de sinais e que possam auxiliar as famílias quando identificado esse sinal? Eu acredito que a primeira coisa, quando nós falamos sobre suicídio, né, e sintomas que podem dar a entender uma ideação suicida, sobretudo as pessoas, quando elas nos procuram, geralmente elas falam em suicídio de uma forma como um eufemismo, né? Geralmente as pessoas dizem que estão pensando em acabar com tudo, né? Pensando em colocar um final, o desejo de muitas vezes de não acordar. Então, as pessoas procuram, até porque existe um tabu em falar na temática suicídio. Há uma estigma em relação ao suicídio, como se isso fosse, até por uma perspectiva muitas vezes religiosa, como se fosse um pecado, como se fosse algo indevido. E claro que nós sempre queremos que as pessoas vivam, mas é importante que nós debatamos o suicídio de uma maneira aberta e clara. As pessoas convivem com ideação suicida. Aqui em Porto Alegre, nós temos uma pesquisa que mostrou que Porto Alegre é a capital com o maior índice de pessoas depressivas no país, com quase 18% da população autodeclarando-se como depressivos, diagnosticados com depressão. Nós estamos falando de pessoas diagnosticadas, não estamos nem falando de pessoas que têm sintomas depressivos e nunca procuram tratamento. Sim. Mas quais são os principais sintomas? Principalmente o sintoma da solidão. As pessoas começam sempre, antes de falar sobre a ideação suicida, elas falam na solidão, de pessoas que já não ouvem mais elas dentro da família, cansadas de falar sobre o mesmo problema, que muitas vezes ele é escutado, mas não é ouvido de fato. Pessoas que comem muitas vezes demais, como o Brasil, nós temos mais de 50%, se eu não me engano, são 54% da população obesa. Pessoas que comem demais. Comer demais também é uma forma indireta de cometer suicídio. A Alice falou sobre a questão do abuso excessivo do álcool, o uso de entorpecentes. Nós temos uma crescente também de uso indevido de benzodiazepínicos, né, que são os famosos calmantes, aquele sossega-leão que as pessoas tomam e muitas vezes acabam conseguindo essa receita
de maneira indevida ou compram no mercado ilegal também. O uso de remédios para aliviar a dor, né, relaxantes muscular, de maneira abusiva. Então, quando as pessoas nos procuram, o primeiro sintoma, na maioria dos casos, é de solidão. E é importante pontuar que nós não estamos falando de pessoas que tratam dessa questão da solidão, que tem uma característica social. Nós estamos falando de pessoas que têm todos os níveis de escolaridade, todas as raças, todas as cores, que moram muitas vezes no próprio Bonfim, no Moinhos de Vento, moram na Lomba do Pinheiro, moram em qualquer bairro da cidade. Quando as pessoas conversam conosco, geralmente elas falam principalmente de solidão, e não apenas não uma solidão no sentido de não ter ninguém próximo, mas uma solidão de não ter ninguém com quem contar, alguém que ouça de uma maneira empática e com atenção, porque isso é o principal motivo também que leva a essa solidão quando as pessoas nos procuram. Elas relatam que muitas vezes conversam, falam, relatam, mas não são escutadas com atenção. Sim. Perfeito, Alisson e Aline. E aqui é que vem o papel da família, né? Com certeza. O papel da família aqui de ter essa... Né, de poder entender, muitas vezes, por que se repete, a pessoa está falando de novo sobre o mesmo assunto. Sinalizando né? sempre. Está falando de novo sobre o mesmo assunto. E a gente diz, mas que saco, falando disso de novo. Sim. É um ambiente que tem que ser validador, né? O Alisson trouxe um exemplo bem comum na clínica, né? As pessoas chegam lá, Aline, eu tenho tudo. Por que eu tenho depressão? Por que eu estou assim? Eu não entendo essa minha tristeza, mas é justamente isso, né? Por vezes as pessoas elas estão rodeadas de né, pessoas, amigos, familiares, mas aquelas pessoas não entendem que o tudo não é o dinheiro, né? Não é morar num local melhor, né? De alta renda, é tu ter alguém que possa te escutar de maneira empática, verdadeira, né? É muito difícil a gente encontrar hoje em dia pessoas que estão realmente dispostas a nos ouvir, né? O ouvir, tu tá falando, mas eu não tô te ouvindo, eu não vou poder te auxiliar, né? E é muito difícil tu conseguir ter essa pessoa, ou por vezes tu tem alguém que tu consiga, né? E aí a gente vai nessa que a gente sempre fala que as pessoas elas medem por suas próprias réguas, né? A minha dor talvez seja maior que a tua, porque olha, eu passei por tal coisa, eu tô aqui, tô feliz, ou sei lá, dei a volta por cima, né? Ou eu ultrapassei os meus limites, eu tô tentando, mas daqui a pouco aquela pessoa ela não consegue nem levantar da cama. Né? Como é que tu vai ficar dando o teu exemplo para dizer que... E entre aspas, né? Desculpa se tiver alguém, mas dando uma de coach, né? Da sua própria vida. É muito difícil. Cada um tem a sua dor. Eu não posso ficar diminuindo a dor do outro. Não, então, isso que eu gostaria assim, que tu falasse um pouquinho sobre a questão da depressão. Porque, normalmente, quando a gente convive com pessoas depressivas, a gente sempre ouve dizer, isso é bobagem. Depressão não existe. Né? Isso é só você, pelo amor de Deus, levanta, arruma essa tua cara e vai à luta, porque isso é bobagem. E isso é bobagem? Com certeza não, né? Não é frescura, né? Como eu estava ouvindo o Alisson falando, né? Por vezes as pessoas elas procuram falando sobre a intenção, né? Talvez até fale sobre alguns planos, mas a pessoa ela não quer efetivamente terminar com a vida dela. Ela quer terminar com aquela dor. Com aquela dor. Né? Então, o que a gente precisa fazer com essa pessoa? A gente precisa acolher, né? Primeiramente. Acolher, escutar. Talvez aquela pessoa nem tenha o que falar, porque nem ela entende o que ela está sentindo. Mas só de tu estar ali presente, de verdade, né? Estar ali presente, sendo, já é um auxílio, né? Interessante e óbvio, né, que eu acho que é o mais primordial é a gente poder também indicar essa pessoa para um serviço especializado, né, como o AMA, que tem uma escuta especializada, não é qualquer escuta, é uma escuta especializada. 52 anos. Não é? E auxiliando da melhor forma possível.
Também psicoterapia, né? Porque lá as pessoas elas têm a capacitação para estar atendendo aquele paciente, né? Eles vão conseguir fazer a identificação juntos, né? Porque é um trabalho em conjunto sobre o porquê daquela dor, por que aquela dor está ali. Daqui a pouco ele fala daquela dor e a gente, em processo terapêutico, consegue entender que aquela dor nem é aquela dor, é uma construção lá da infância, né, lá da adolescência, que hoje está numa bola enorme e que vem com esse diagnóstico de depressão. Então, a gente precisa entender por que está sentindo aquela dor, acolher as emoções, né? Porque, por vezes, a gente não se permite sentir tristeza, não se permite sentir raiva, né? A gente não está acostumado com isso. E a gente também não está acostumado a falar sobre as nossas, né, vulnerabilidades, as nossas tristezas, até porque eu sempre falo, né, que a gente está na geração Instagram, né? E aí a gente entra lá e aí todo mundo feliz, todo mundo lindo, todo mundo viajando, né? Com a família da margarina, o relacionamento perfeito. E aí quando aquela pessoa, ela já está vulnerável, né? Não está bem, começa a olhar aquela realidade que por vezes não é verdade, aí ela começa a achar que a vida dela não tem valor. Porque ela não faz nada daquilo, né? Ela não consegue, eu não consigo ir, sei lá, no parque, porque eu não consigo levantar da cama. Né? Então, aí a gente vai identificar o porquê, né? Alguns comportamentos, pensamentos, crenças disfuncionais, e aí organizando para aos poucos, né? Começar, então, o início desse resgate emocional da saúde, né? Mental. Alisson, para ti aí, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, aqui a minha pergunta é nessa linha assim, com esse contato, né, que vocês aí que atendem no AMA têm com as pessoas, na maioria das vezes as pessoas estão absolutamente desiludidas da vida, tu já falaste isso. Vocês, como voluntários, como é que lidam com essa realidade? No sentido de autocuidado e de não deixar se envolver pela tristeza do outro, que acabe afetando a própria vida de vocês que estão aí na escuta. Como é que vocês lidam com isso? Principalmente o voluntário, quando ele entra na AMA, ele faz um curso de preparação do plantonista, que é um curso em torno de 1 mês, e mais um estágio de 2 meses. Então, é uma formação de 3 meses para trabalhar como plantonista voluntário. Isso é uma questão que nós sempre abordamos durante o curso de preparação, sobre o não envolvimento com a questão do atendido. Porém, como nós trabalhamos sobretudo com a empatia, é importante saber diferenciar o que é de fato empatia. Porque empatia é saber se colocar no lugar do outro, não de fato se colocar no lugar do outro. É óbvio que eventualmente haverá uma história que vai me tocar muito mais do que outra, eu posso até me identificar com aquela história. Mas como amigo, ao apoiar alguém, eu não preciso tomar a dor deste amigo. Eu simplesmente me faço presente e escuto ele de uma maneira empática. Então, é algo que nós trabalhamos no curso e durante o estágio, né? Nós fazemos essa formação com os nossos voluntários, mas sempre pensando dessa maneira, porque se eu, porventura, abrir o meu sentimento de maneira que eu tome as dores de uma pessoa, eu não consigo ajudar o outro que vai ligar depois, que vai bater na porta depois, ou que vai mandar uma mensagem mais tarde. Então, é em especial saber que e isso vale para todo mundo, não é para o plantonista. Vale para todo mundo. Quando você ouve alguém, né, por mais pesada que seja a história, e às vezes até as pessoas querem fugir e não querem ouvir, por acharem que aquilo vai ser muito difícil de lidar posteriormente. Mas saber se colocar no lugar do outro é ser empático. Não necessariamente você tem que se colocar no lugar do outro. E até eu aproveito para chamar todo mundo que puder entrar nas nossas páginas, porque eu tenho que fazer essa menção honrosa, porque existem várias formas de fazer voluntariado. E nós tivemos uma oportunidade fantástica de participar de uma campanha junto à PUC, onde nós selecionamos, através de vários projetos que nos foram apresentados, um projeto de publicidade voltada para a AMA.
E na banca que nós fomos assistir, houveram 3 projetos e o projeto escolhido foi Mude o Mood, que é Mude o Humor. E os voluntários, o Guilherme, a Bruna, o Fábio, o Elian e a Andressa. Cada um deles tem uma característica que, se eu pudesse aqui, eu ficaria falando deles durante muito tempo, que eles são os amores de pessoas. Mas o mais interessante de tudo é que são jovens que receberam uma breve descrição da AMA e fizeram um projeto incrível. As nossas redes nunca estiveram tão lindas e eles trabalham muito em cima dessa questão da empatia. Porque ser empático é saber me colocar no lugar do outro, é eu deixar os meus ouvidos atentos e o coração aberto e receber essa pessoa de modo que, olha, sem preconceito nenhum, sem pré-conceito nenhum também, vem aqui que eu vou te escutar, eu estou à tua disposição. E até no material que eles gravaram conosco na sala tem um momento que uma das nossas plantonistas começa a falar sobre isso e ela se emociona. Como ela aprendeu a escutar ao outro, se disponibilizando, e é muito gratificante, sabe, essa sensação, porque depois, 99% dos casos, quando as pessoas desligam o telefone ou quando vão embora depois de um atendimento presencial, ou ali numa conversa pelo WhatsApp mesmo, porque às vezes a pessoa está trabalhando e está num momento de depressão, está numa crise de ansiedade, está muito angustiada, e não tem como ligar, não tem como ir na sede da AMA, então elas digitam pelo WhatsApp e vão dizendo o que estão sentindo. E 99% das vezes as pessoas dizem assim, olha, muito obrigado. Muito obrigado. A conversa contigo mudou o meu dia. Vocês sempre mudam o meu dia. Vocês me fazem me sentir bem. Tem pessoas que comentam que o nosso apoio ao longo dos anos foi melhorando a vida delas, permitiram que essas pessoas que muitas vezes não saíam da cama foram procurar um trabalho, se reencontraram. Enfim, são vários exemplos que poderia citar, porque a AMA tem esse diferencial. Nós não apenas ficamos ali à disposição, nós vamos atrás dos nossos amigos através das redes sociais, procuramos eles, mandamos uma mensagem de boa tarde, de boa noite, e nesse engajamento nós percebemos que as pessoas, elas sempre, por pior que elas estejam, por pior que esteja a angústia delas, elas sempre têm um sentimento de gratidão. A pessoa pode estar com uma ideação suicida, mas se ela nos procurou, ela tem vontade de continuar vivendo, e são pessoas muito gratas, muito generosas, muito amorosas, que querem simplesmente um coração acolhedor. Então, quem tiver disponível e com desejo de trabalhar no voluntariado, está mais do que convidado, e entrem lá nas páginas para prestigiar o trabalho do Guilherme, da Bruna, do Elian, do Fábio e da Andressa. Muito legal, Alisson. Com isso também a gente divulga essa instituição que tem feito diferença na vida de tantas pessoas por 52 anos. E aqui agora eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas que estão nos assistindo, trazer alguns comentários aqui também que eu acho importante, e depois, Mário, eu vou passar a palavra para ti, para fazer aí a próxima pergunta para o Alisson e para a Aline. Então, obrigada, Mônica, Mariazinha, Marilene, o Gerson, a Vivi, a Liliane, a Adriana, a Sônia, a Lúcia, o Luciano, o Adroaldo, a Carlinda, a Rosaura, por estar aí nos acompanhando nesse momento. E a Marilene Conzati Gil diz o seguinte: é sempre gratificante ouvir falar sobre esse trabalho tão significativo da AMA, Amigos Anônimos. Aí ela me coloca: obrigada pela oportunidade, doutora Emília, da divulgação desse serviço de apoio emocional e prevenção de suicídio. Eu que agradeço, Marilene, eu que agradeço o AMA, aí, através do Alisson, aceitar essa conversa conosco hoje à noite. A Cristine Soares diz: ótima pauta, muito pertinente, parabéns, Aline, por todos os esclarecimentos, sempre aqui na audiência. A Rosaura fala dos relatos que o Alisson lhe fez e diz que é muito importante, e ela fala também da expressão, que é uma expressão tão adequada, Aline, que tu diz, cada um mede com as suas próprias réguas, né? A Marilene diz de novo: o terapeuta e o apoio familiar são sempre necessários. Nós, da AMA, somos amigos qualificados.
de quem nos procura. A escuta ativa, empática, consegue realmente ajudar quem precisa. Muito interessante, Marilene, porque o apoio familiar, eles são sempre necessários, mas se ali não tiver o suficiente, se ali não conseguir alcançar aquilo que está buscando, a AMA está aí à disposição. Muito obrigada, Vilmar. Contigo. Vou tentar formular uma pergunta inteligente, mas quem não domina a matéria normalmente não sabe fazer pergunta inteligente. Então, se eu me atravessar, Aline, Alisson, me perdoem, tá? Vou tentar formular alguma pergunta. O excesso de informações que estamos tendo em decorrência das inúmeras mídias vendendo coisas para pessoas, muitas vezes, sem a capacidade de entendimento dessas informações. E o número de notícias veiculadas, notícias falsas veiculadas, também certamente deve contribuir para um estado patológico que propicie o aumento da incidência dos casos de suicídio. Por exemplo, o cara, quando está doente, ele procura buscar uma solução para a doença, e a partir do momento que não consegue, ele começa a ficar deprimido. Essa depressão, ela pode vir através de um processo de extroversão, onde ele busca, na extroversão, fazendo brincadeiras e por afora, conforme dito, procura ocultar esse estado que ele está vivendo, levando ao caos, a pensamentos que poderão retirar a sua própria vida, ou no processo de introversão, ele se recolhe e fica matutando em cima de todas aquelas informações obtidas por conta dessa multiplicidade de redes sociais. Penso que isso também contribui para esse estado caótico. E essa é a minha pergunta. O que vocês acham disso? Se estou certo ou não na minha formulação, dissertem sobre isso. Mas antes, quero fazer uma colocação que me impressionou agora sobre um dado que eu peguei aqui. Para cada caso de suicídio, envolve 135 pessoas que sofrem de forma intensa. É mais ou menos como aquele negócio do luto parental, né? A gente acha que é só a gente. Não, mas no entorno dessa pessoa, no caso do suicídio, envolve, em média, mais 135 pessoas. Se você pegar o número ocorrido aí de suicídios e multiplicar por 135, você vai à casa do 1 milhão e pouco de pessoas, 2 milhões de pessoas diretamente envolvidas, que poderão, por conta de ver o sofrimento daquele que tirou, tá? Que tirou a sua vida, também pode desencadear um outro processo por osmose. Penso que tudo isso, então não é só a família, concluindo agora minhas colocações em cima daquilo que eu perguntei, não é só a família que deve ser envolvida, sim, devem ser todos os envolvidos, todos os agentes, todos os núcleos sociais a que pertencem essa pessoa. E, de preferência, os núcleos sociais físicos, como a igreja, a que ele pertence, o colégio, o trabalho, o setor de esportes, o time de futebol, todos, e a família, claro, é a basilar de todas. Todos os segmentos têm que procurar estar atento a variantes tanto de extroversão quanto de introversão, para tentar detectar em tempo antes que se materialize o suicídio. Sim. Por isso que eu sempre falo, né, que o quanto é importante, né, políticas públicas para começar a colocar em prática com mais, né, ênfase, grupos, né, de reflexão, grupos terapêuticos com famílias também de pessoas que têm depressão. Porque, por vezes, a pessoa ela precisa ter esse olhar mais aguçado, né, no jovem ou no adolescente que está com algum comportamento, mas a gente entende dentro da psicologia que, por vezes, adolescentes, eles têm a tendência de se isolar, por vezes, né? A gente tem também a questão... O idoso também, né? O idoso também, um dos índices também, o idoso está no ranking ali. Dos estudos que a psicologia traz, né, que tem jovens que eles passam pela síndrome normal da adolescência. Então, ali ocorre várias alterações, né, psicobiosociais, né,
com que fazem com que talvez se não for, né, um olhar mais aguçado, a criança ou adolescente tem a tendência maior de ficar mais triste, né, até uma depressão. Então, por isso que eu sempre falo, eu acho muito importante, né, aproveitar aqui esse entendimento, né, das políticas públicas para realizar, né, pode ser até de formas voluntárias, né, grupos também para pais, familiares, amigos dessas pessoas que estão em tratamento ou já têm um diagnóstico ou que estão passando, né, por uma situação, um momento mais depressivo. Então, eu acho que seria importante também essa psicoeducação, né, como o doutor falou. Outra coisa, o doutor estava falando das pessoas que ao redor, né, também são afetadas, em famílias que são destruídas, né, por causa do ato em si. Mas aí, quando a gente fala, destruiu a família, a gente está culpabilizando, né, aquela pessoa. E não é nossa intenção culpar ninguém, até porque, por vezes, os pais se culpam muito, né? O que foi que eu errei? Onde que eu falhei? Eu podia ter escutado, né, o que ele falou por várias vezes, e eu na correria. Então, esse tipo de pensamento faz com que a gente culpabilize, né, as pessoas envolvidas. Então, também interessante políticas públicas para trabalhar esses enlutados, né, tanto os familiares como toda a rede social dessas pessoas, né, que infelizmente não tiveram, né, o apoio adequado, a escuta efetiva, né, a escuta especializada para poder falar das suas dores. Alisson, quer trazer algo mais em cima disso que o Vilmar trouxe? Sim, sem dúvida alguma. Eu acredito que ele o que ele está falando ali, em especial da questão das mídias sociais aí, isso também pode acarretar na questão de depressão e até mesmo suicídio? Sim, sem dúvida alguma. Eu acredito que a Aline foi muito feliz ali na fala onde ela colocou sobre as questões psicossociais. Até me fez lembrar, há muitos anos atrás, a Hillary Clinton, que é secretária de Estado dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado It Takes a Village, né? Requer uma aldeia para criar os jovens e adolescentes, para ensinar as crianças, tornar eles adultos resilientes, sobretudo, ela dizia. Isso me lembrou muito também da história que tem um outro congressista americano, o Jamie Raskin, que o filho dele cometeu suicídio poucas semanas antes do próprio deputado, né, o Jamie Raskin, que ele tinha uma das maiores obrigações da carreira dele quando ele foi relator do impeachment do Donald Trump. E ele disse que ele não iria perder o filho dele e o país dele ao mesmo tempo. Mas o que ele quis dizer com isso? Porque uma pessoa que tem um cargo de altíssima projeção no topo da hierarquia política, com todo o dinheiro e todo acesso à saúde pública e privada, perdeu o filho para o suicídio. E ele relatou de uma maneira muito, muito dura tudo que o filho dele tentou de várias formas de tratamento e simplesmente deixou uma carta e se despedindo e tirou a própria vida. Então é importante que as pessoas vejam que o suicídio não tem cor, não tem idade, não tem faixa etária. E hoje as mídias sociais, elas têm tanto um lado positivo, mas sobretudo um lado negativo. Por quê? As crianças e os adolescentes estão cada vez mais isolados, mesmo tendo vários grupos de contatos, porque hoje as telas permitem que o contato seja imediato, mas ele não é de qualidade. Ele não é afetivo nem amoroso. Ele é imediatista. E isso leva cada vez mais com que as pessoas se sintam isoladas. No outro lado, nós conseguimos agilizar também o contato e quebrar determinados tabus. Porque, por exemplo, hoje nós estamos tendo essa conversa aqui, né, num podcast que está sendo assistido por, né, centenas de pessoas, coisa que a TV pública não faz. Não dedica, no mínimo, 1 hora para falar sobre a questão do suicídio. Então, tem o lado positivo, onde as mídias sociais permitem que nós falemos sobre questões essenciais sobre saúde pública, e a Aline falou muito bem, é sim uma questão de saúde pública, não só para quem está com ideação suicida, mas para os familiares que muitas vezes perdem alguém para o suicídio, como também, sobretudo, nós precisamos cada vez mais desenvolver e retirar
essa estigma, porque tem muitas pessoas aí na sociedade que vestem uma máscara. A Aline comentou também a questão, né, do comercial de margarina das redes sociais. Todos viajam nas redes sociais, comem nos melhores restaurantes, posam nos melhores carros, mas no cotidiano as pessoas estão no transporte público, muitas vezes sofrendo dentro de casa. Nós temos agora cada vez mais uma geração que eles chamam da geração sanduíche, que cuida dos pais idosos e dos filhos que são adolescentes. E essas pessoas estão exauridas, né? No pós-pandemia, onde todos ficaram cada vez mais isolados, lidando com a ausência de familiares, tanto pela distância, alguns familiares que partiram por uma má condução de políticas públicas, e então isso tudo vai se somando, e nós estamos numa sociedade altamente depressiva. As mídias sociais, elas permitem que nós falemos sobre isso, mas também elas estão afastando o contato no cotidiano entre as pessoas. É muito mais fácil eu substituir a minha conversa com um familiar ou com um amigo quando eu estou triste, mandando uma mensagem, mandando um áudio, fazendo uma videochamada. Isso mostra que isso substitui o contato pelo imediatismo, mas se perde em qualidade. No que você perde em qualidade afetuosa no dia a dia, com o seu núcleo familiar, com o seu círculo de amizade, perde também em qualidade de vida. Tu estava aqui falando, Alice, e eu estava lembrando do nosso final de semana, hoje, lá final de semana nosso, lá da minha família. Chegou no domingo à noite, eu disse para o Vilmar, eu digo, nossa, eu estou muito cansada. E aí eu dizia, nossa, mas esse cansaço é muito bom. Olha o que acontece. Era um final de semana, 15 anos da minha sobrinha, eu quero compartilhar isso para vocês, para entenderem da importância do tempo e da qualidade desse tempo. Era 15 anos da minha sobrinha, que mora em Porto Alegre, então veio familiares nossos do Paraná, de Santa Catarina, outros aqui do Rio Grande do Sul, e a gente se reuniu no domingo lá em casa. Nossa, pensa-se um dia inteiro com muita gente, comida e fala e tal, essa coisa. Chegou no final do dia, nossa última missão foi levar uma sobrinha até Porto Alegre, para que iria para Santa Catarina. E nós estávamos voltando, eu fiz esse comentário. E aí o Vilmar também concordou, né, que foi cansativo. Mas o que a gente tirou daquilo? Era um cansaço bom. Um cansaço bom porque a gente se encontrou, e até eu dizia para o Vilmar, mas isso está cada vez mais raro da gente se encontrar. E o que eu dizia para cada um que se despedia ali de casa? Gente, não precisa ter festa, porque se vocês virem para cá, já vai ser uma festa. Então, vamos nos encontrar mais vezes. Vamos ter tempo de qualidade com a família, com as pessoas, de se reunirem. Teve cantoria, teve, sabe? Então, eu digo assim, ó, que muita coisa a família pode auxiliar, né, Aline? Se tiver esses encontros, de parar, de fato, como família. Agora, ontem, passou o dia, tá? Feriado, várias coisas. E aí, chegou a noite, eu digo, nossa, a gente nem se comunicou com as nossas filhas. Puxa vida, a gente nem disse um bom dia. E aí tu começa a perceber que, às vezes, diante de tanta coisa na vida, tu não dá tempo para os teus, e quando você dá o tempo, muitas vezes é sem qualidade. Sim, é importante, né? Por mais que a vida seja corrida, né? Trabalho, casa, filhos, né? A gente fica exaurido, como disse o colega, mas a quantidade do tempo que tu está passando não é tão, né, importante quanto a qualidade. Então, dedicar nem que seja um tempinho ali, né, para conversar com o filho ou para assistir uma série. Sei que por vezes tem pessoas que têm dificuldade, né, eu falo por mim, mas de tentar se organizar para poder aquela pessoa, né, por vezes que está triste ou está depressiva, entender de que, bom, eu sou importante. Porque por mais, né, que esteja ali na correria do dia a dia, a mãe ou o pai parou ali e foi, né, legal, foi um cansaço gostoso. Foi um cansaço bom. Eu sei que vocês querem que a gente continue aqui falando, porque o assunto está muito interessante. Mas o nosso tempo aqui também está se encerrando. O que a gente queria e queremos com este momento? Que isso apenas seja um despertar, para que a gente tome consciência, para que o Setembro Verde, o Setembro Amarelo, não seja apenas no Setembro Amarelo, que a gente saiba que o suicídio não é no mês de setembro, é todos os dias isso acontece, é todos os dias pessoas entrando em depressão. Então, a gente precisa ter essa consciência e precisamos falar sobre isso
Precisamos tirar o véu que está sobre esse assunto e falar lá na escola, como professor, poder identificar também e trazer isso para a família. Então, a gente precisa fazer com que a sociedade, o poder público, a família, consiga entender que nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão adoecendo mentalmente. E, para a gente encerrar, é claro que eu vou deixar a palavra para os meus convidados, deixar a mensagem final. Quiser deixar a sua tua rede social, Aline, teu telefone. O Alisson também trazer ali telefone, endereço e tudo mais do AMA, a gente vai estar passando ali. Mas eu quero convidar vocês para deixar a mensagem final, e tu também, Vilmar? Claro que tu também vai deixar a mensagem final aqui para o nosso tempo, para esse momento de conversa. Aline, pode começar contigo. Então, tá, eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu estava um pouco nervosa, né, porque é meu primeiro podcast. A doutora disse que eu ia me sair muito bem, fiquei mais empolgada. E se saiu. E usando um pouquinho do ato falho, a doutora disse o Setembro Verde, que seja, então, o Setembro Verde, porque o verde é a saúde, né? Isso aí. Então, eu acho que é importante. Fico à disposição, né? O meu Instagram é aline.agos, AGOS, está lá na página, né, do podcast. E eu queria que todos que escutarem, que estiveram aqui com a gente, se conhecer alguém, né, que está passando por esse período, ou que seja essa pessoa, né, não fique sozinha, né? Por vezes a gente não consegue curar as nossas dores sozinho. A gente pode procurar uma ajuda especializada, uma escuta especializada, né? Alguém com certeza vai estar disponível para ajudar da melhor forma. Eu fico à disposição. Obrigado. Alisson? Eu queria agradecer o convite, agradecer a Aline pela conversa. Foi um momento muito produtivo e muito rico. Em nome da AMA, eu gostaria de agradecer. Quero deixar os nossos contatos para quem necessita de um apoio e também para aqueles que têm interesse em atuar como voluntários. O número é o mesmo, que é o 5199-717-2525. 5199-717-2525. Esse é o nosso número do WhatsApp, do celular, pode fazer a ligação, pode mandar mensagem. E nas redes sociais é @AmaAmigosAnônimos. Procurem lá para ver a campanha do Mude o Mude, eu falei, né, dos nossos voluntários da área da publicidade. E quando vocês nos procurarem todos os dias, a partir agora de outubro, nós estaremos atendendo da 1 da tarde até as 10 da noite, todos os dias, 365 dias do ano, do dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro, sempre tem um plantonista. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para a AMA é muito importante esse vínculo, esse contato. Inclusive, ele veio através de uma antiga plantonista da AMA, né, que nos intermediou essa conversa. E deixar aqui o meu registro do quão gratificante é esse trabalho. Nós sempre recomendamos, quando nós vemos que a pessoa ela precisa de um apoio, nós sempre recomendamos um profissional, né, como a Aline bem citou, existem várias formas de ofertar o apoio emocional, e a AMA está aqui todos os dias, nos 365 dias do ano. E quero dizer também do quanto é gratificante para mim estar nesse espaço, falando sobre essa instituição que para mim é tão importante, que bom, eu amo a AMA e é impossível não amá-la. E deixar o meu abraço aqui para outras colegas que eu citei, né, a Marcela, a Cauane, a Isabela, a Mari, a Lilian, mas, né, citar também a Verinha, a Rita, a Suzana, a Neide, a Nadira, a Cris, são pessoas que enobrecem a instituição no cotidiano, e a Marinês, são pessoas que certamente estariam falando muito melhor do que eu sobre a instituição, com muito mais propriedade. A Mari mandou mensagem aí para nós, né, que é uma plantonista já com mais de 30 anos de instituição. Seriam pessoas que estariam falando com muito mais propriedade sobre a instituição, mas eu tenho a honra de estar falando desse projeto que tem 52 anos de história. Eu sequer tinha nascido quando a AMA já auxiliava milhares de pessoas ao longo do ano. E esse foi um ano muito produtivo para nós. Inclusive, nós estamos na nossa nova sede, que fica na Avenida Oswaldo Aranha, número 1022, sala 711, no bairro Bonfim.
Quem quiser um apoio presencial, manda uma mensagem no WhatsApp que nós agendamos um horário e vai ser um prazer recebê-los. Maravilha, Alisson. Vilmar? Rapidamente, quero saudar a todos que nos acompanharam, de forma muito especial ao Alisson e à Aline, que trouxeram conhecimento científico para mim e para você, né, Emília, que não somos do ramo, temos pouco domínio sobre a matéria, temos nossas preocupações. Parabenizo você, Emília, a assessoria tua aqui, o Batata e a Aline, por sempre estar junto de você nesses temas muito importantes que você tem trazido à baila para a discussão, desvendando tabus e a importância que temos que dar a cada tema desse que for debatido nesse podcast aqui, e desejar a todos uma boa noite. E eu até acho uma sugestão, quando temas dessa magnitude vierem para debates aqui, vamos aumentar o espaço, não uma hora, sim 2, 3 horas, sai uma equipe, entra outra, vamos fazer uma maratona para levar a conscientização necessária de temas tão relevantes quanto esse, para quem sabe venha acontecer num espaço de tempo muito breve o que aconteceu com a redução que aconteceu no Japão e na Suíça, que até então eram recordistas há 20, 30 anos atrás. Muito bem. Não posso encerrar sem agradecer a Shirley, né, que é a plantonista ali que o Alisson citou, ex-plantonista do AMA, a Shirley que fez esse elo de ligação para a gente poder, né, ter esse momento aqui com o AMA através do Alisson. Quando eu falei aqui que já tinha conversado com o Alisson quando vereadora, não foi o Alisson, foi um outro plantonista, porque a gente fez uma live também no Setembro Amarelo, e também quem fez esse elo de ligação na época foi a Shirley. Então, obrigada, Shirley, por ter sido elo para essa conversa de hoje à noite, para esse encontro que foi maravilhoso. Mais uma vez, obrigado, Alisson, obrigada, Aline, e que a gente tenha uma semana abençoada e que esta conversa de hoje, esse programa de hoje, ele não termine aqui. Que a gente, além de compartilhar esse momento ali através do Facebook, logo mais através do YouTube, mas que a gente leve isso para o nosso dia a dia e fiquemos um pouco mais alerta em relação ao outro. Boa noite e até a próxima quinta. Muito obrigada.